A Camil divulgou na data de ontem seu resultado referente ao primeiro trimestre de 2023. E nesse vídeo irei analisar os principais pontos desse resultado. Se esse assunto é do seu interesse, acompanhe o vídeo até o final. Lembrando que o canal Investimentos e Finanças não faz qualquer recomendação de investimentos. No resultado apresentado pela Camil, tivemos alguns pontos importantes, alguns pontos de destaque, tanto do lado positivo quanto do lado um pouco negativo. Quanto ao volume, houve um crescimento de 17,5% na comparação com o último trimestre do ano passado. No entanto, na comparação com o mesmo período do ano passado, tivemos uma redução de 2,7%, principalmente devido aos menores volumes na parte internacional e na parte de alto giro aqui no Brasil. Mas houve uma compensação aí pelo crescimento nos produtos de alto valor da empresa. O grande ponto de destaque, na minha opinião, foi a receita, que teve um crescimento de 12,1% na comparação com o primeiro trimestre do ano passado e 4,1% na comparação com o último trimestre do ano passado. Esse crescimento anual de 2 dígitos é muito importante e mostra a grande evolução que a empresa vem tendo ao longo do tempo. A receita líquida no trimestre foi de 2,7 bilhões, um crescimento de 10,7% em comparação ao mesmo período do ano anterior. O lucro bruto atingiu 550 milhões, um crescimento de meio ponto percentual na comparação com o primeiro trimestre do outro ano e 14,4% em relação ao último trimestre do ano passado. O ponto negativo do resultado apresentado ficou por conta do EBITDA e do lucro líquido, que tiveram uma queda expressiva em relação ao primeiro trimestre do ano anterior. No entanto, se compararmos com o último trimestre apresentado, houve uma alta muito forte de 26,5% do EBITDA e mais de 300% no lucro líquido. Já em relação ao mesmo período do ano passado, as quedas foram de 18% e 33% respectivamente. A Camil é uma empresa que vem em expansão, adquirindo novas marcas, novos produtos e investindo muito em função disso. Como exemplos, temos aí o Café União, que entrou no portfólio da empresa no último ano, e nesse trimestre houve uma expansão, chegando a todo o Brasil com novas versões de embalagens, o que certamente demanda muito investimento por parte da empresa. O resultado financeiro líquido da Camil atingiu uma despesa de 105 milhões no trimestre, uma alta de 23%. Isso se dá muito em função do aumento das despesas financeiras decorrentes dos juros sobre financiamentos. O grande aumento da taxa Selic nesse período, em comparação ao primeiro tri do ano passado, contribui muito para esse aumento financeiro, uma vez que o Selic, naquele período apurado anteriormente, girava em torno de 10% a 11%, conforme podemos ver no quadro. O lucro líquido, portanto, atingiu 64 milhões, uma baixa de 33% na comparação com o trimestre do ano anterior, conforme já foi dito anteriormente, e o lucro por ação atingiu então 18 centavos neste trimestre. As despesas com vendas neste trimestre atingiram 280 milhões, uma alta de 20% em relação ao ano passado, consumindo aí 10% da receita líquida no trimestre. Esse grande crescimento nas despesas com vendas se dá em função dos investimentos e da expansão da empresa neste período. Esse aumento na despesa se deu principalmente em função dos produtos novos que a empresa adquiriu há pouco tempo. Foi impulsionado então pelo aumento das despesas com publicidade e propaganda nas categorias café, massas e biscoitos, assim como pelo aumento nas despesas com frete. No entanto, se fizermos essa comparação com o último trimestre apresentado, que foi o quarto trimestre de 2022, para este trimestre primeiro de 2023, os resultados foram expressivos e muito animadores. O lucro bruto, conforme podemos ver, subiu 14%, o EBITDA 26% e o lucro líquido 303%. Uma excelente evolução em comparação com o último trimestre. Podemos ver aí no quadro também que as margens todas melhoraram neste período. Para mim, o ponto de maior preocupação nesse resultado foi a dívida da empresa, o endividamento e o caixa, sendo que a dívida líquida teve um aumento de 47% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, ou seja, 1,1 vez dívida sobre EBITDA de aumento. E da mesma forma, houve uma boa diminuição do caixa da empresa em 31%. É um ponto aí para a gente prestar atenção e acompanhar nos próximos balanços a serem divulgados.
mas por enquanto ainda não causa tanta preocupação assim, uma vez que é normal devido aos grandes investimentos que a empresa vem fazendo e acredito que lá na frente teremos o retorno quanto a esses investimentos. Atualmente a Camil conta com inúmeras marcas, conforme podemos ver aí no quadro, 35 plantas com operações de liderança nas categorias e países que atuam, além de 23 centros de distribuições e atuação em 5 países da América Latina: Brasil, Uruguai, Peru, Chile e Equador. No último balanço divulgado, a Camil contava com 20 centros de distribuição, sendo que neste período agora já conta com 23. A evolução da Camil está sendo constante e bastante veloz, podemos dizer. Desde o primeiro trimestre do ano anterior para esse, a empresa entrou em mais 4 categorias e em mais um país, sendo as categorias de massas, biscoitos e café aqui no Brasil, além de produtos saudáveis no Uruguai, e entrou no país do Equador com uma marca de arroz. Algo que acho bastante interessante também são os programas de recompras de ações. No último dia 1º de fevereiro deste ano, a Camil divulgou aí o cancelamento do montante de 10 milhões de ações ordinárias. Este tipo de operação acaba gerando mais valor para as ações, portanto isso gera valor para o acionista. Este cancelamento de ações já havia sido anunciado em janeiro deste ano, através de outro fato relevante, onde também foi anunciado novo programa de aquisições com prazo de 18 meses, onde serão adquiridas mais 9 milhões de ações ordinárias pela empresa, tendo o termo final 12 de julho de 2024 para essas aquisições. Serão adquiridas então até mais 9 milhões de ações. Portanto, esse programa de recompra de ações da Camil está em vigência no presente momento. Quanto à cotação de Camil, ela está cotada hoje a R$ 7,09 e vem de uma desvalorização de 25% aproximadamente nos últimos 12 meses. O preço sobre valor patrimonial da Camil está em 0,83, nunca esteve num patamar tão baixo como o atual, sendo que a sua média é de 1,37. Da mesma forma, o preço sobre lucro está em 5,13 vezes, bastante descontado, bastante abaixo da média de 9,1 vezes. Indicadores esses que mostram que a Camil está num bom momento para quem acredita na empresa, está num ótimo momento, uma ótima janela de oportunidade para investimentos. Algo que me agrada bastante na Camil é a sua distribuição trimestral de JCP. Sempre faz distribuições aí nos meses de março, junho, setembro e dezembro. E conforme podemos ver aí no quadro, esse JCP vem aumentando ao longo do tempo. Em 2021, até o primeiro semestre de 2021, a empresa distribuía 0,054 por ação, sendo que no ano seguinte passou a distribuir 0,069 e atualmente está distribuindo 0,071. Portanto, esse JCP trimestral vem aumentando ao longo do tempo, mostrando que o trabalho de Camil está sendo bem feito e esta previsibilidade de distribuições é muito interessante para quem investe com foco em dividendos. Este foi o resultado da Camil, considero que vem um resultado bastante razoável, um bom resultado, embora tenha alguns pontos aí que precisamos prestar atenção. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, apenas estou analisando aí o resultado de uma empresa que gosto, que acompanho e que possuo na minha carteira. Caso você tenha interesse na ação, você deve fazer seu próprio estudo, buscar informações a respeito da empresa. Se gostou do vídeo de hoje, deixe seu like, comente, compartilhe. Um abraço e até o próximo.